Personalidade, eu confesso que estava com saudade. Então, vou até reivindicar para que a gente tenha mais edições do programa, que é muito bom apresentar esse programa, porque me permite conhecer muitas pessoas. Alguns até eu conheço, mas se conhecer a fundo. A infância, o que pensa, os desafios, por que passou. E o convidado desse mês é muito especial, porque ele preside uma das instituições mais importantes numa democracia. E o faz de uma maneira muito inovadora, ele é muito jovem, tem uma história ligada ao esporte, à superação muito interessante. Eu vou falar o nome dele e você acha que talvez não reconheça. O nome dele é Luiz Cláudio Alves Pereira. Sabe quem que é? Estou falando do Bito, Dr. Bito, que preside a OAB. Presidente, bom dia, tudo bem, presidente? Muito bom dia, Benhur. Que satisfação estar aqui. Você me apresentou como doutor, eu agradeço a gentileza, mas me chame de Bito. É como eu me identifico sendo chamado de Bito, né? Luiz Cláudio Alves Pereira é meu nome, e meu apelido se incorporou ao meu nome. E até, assim, sendo muito franco, assim, você iniciou o programa dizendo, estou aqui com uma personalidade, me soa estranho quando eu ouço isso, porque eu me sinto e sou um advogado, nada mais que isso. Momentaneamente eu estou presidente da OAB, mas não tenho a pretensão de ser uma personalidade, sou um advogado que tem a honra de presidir a instituição que eu tanto amo, que é a OAB de Mato Grosso do Sul. Mas já o é, né? Porque você preside uma instituição fundamental, que tem muita disputa, enfim, mas eu tenho certeza que você que vai nos acompanhando vai saber por que a gente convidou o Bito para o programa Personalidade. E como a gente sempre faz, para a gente conhecer um pouco a história dele, vou falar um pouco da tua infância. Você estava me contando, nasceu em Campo Grande, no centro da cidade, conta um pouco como é que é. E daí, que quer saber, né? Muitos já sabem, né? De onde vem esse apelido? Eu sei que sua avó que te deu esse apelido. E por quê, Bito? Eu vivi uma infância espetacular. E, aliás, eu gosto muito de falar da minha infância porque é algo que eu sempre, quando eu quero me reconectar com as coisas que são essenciais à minha vida, eu penso dos valores que eu tive na infância. Eu sou campograndense, eu tenho 45 anos, sou nascido e criado nessa belíssima cidade de Campo Grande. Então, nasci no centro da cidade de Campo Grande, na rua Padre João Cripa, número 884, entre a 7 de setembro e Joaquim Murtinho, região central de Campo Grande. Esse apelido, ele veio da minha avó, mãe do meu pai, minha avó Lídia. Nós morávamos juntos, né, e ela me apelidou na infância de Bitinho da avó e foi ficando Bito. E desde a escola, no judô, profissionalmente, esse apelido naturalmente se incorporou ao meu nome. As pessoas me chamam de Bito desde que eu me entendo por gente, só posso dizer assim. E na minha infância eu vivia na rua Padre João Cripa, numa casa que eu tenho as melhores memórias da minha vida, porque foi uma casa, que meu pai construiu, à mão, ele. Uma casa de madeira que ele construiu num terreno que era da minha avó. Ele construiu ela do começo ao fim, era uma casa de madeira, de telhado de zinco, uma casa de... Tem a casa ainda, Bito? Infelizmente não. Mas você tem fotografia da Tenho casa? várias. Nessa casa morávamos, era uma casa de 5 cômodos. Morávamos eu, meu pai, Luiz, minha mãe, Ana, que é professora. Professora de que área, tua mãe? Minha mãe foi alfabetizadora a vida toda. E meu irmão Tiago, que hoje é advogado comigo, Tiago Augusto. Meu tio Cláudio, irmão do meu pai, e eu levo esse nome porque é a junção de Luiz, que é o nome do meu pai, com Cláudio, que é o nome do irmão do meu pai, que foi um tio, um paizão, já não está mais conosco, mas que eu tenho belíssimas memórias dos tempos que estivemos juntos. E a minha avó, morávamos todos nós nessa casa de 5 cômodos, uma casa amarela, na rua Padre João Cripa, 884. Você sabe que depois, quando eu pude, né, com o fruto do meu trabalho, com a minha advocacia, trabalhando com muita dedicação, quando eu pude, graças a Deus, construir a minha casa, né, em homenagem à casa que eu fui criada, a escada da minha casa é uma escada amarela. Que bonito. A marca da minha infância. Eu daria um belo livro, né? Essa tua infância com vó, essa cor, esse gosto pelo amarelo. Bito, daqui a pouco, eu já falei no início, o esporte é muito importante na tua vida, mas eu quero aproveitar um pouco esse fato desse gancho de sua mãe ser alfabetizadora. Como isso repercutiu na tua vida acadêmica? Você aprendeu a ler muito jovem? Como é que era em casa? A questão da acesso a livros? Você falou de uma infância muito, muito rica. Essa riqueza, além das brincadeiras, dessa convivência, passava também por a questão dos livros, da literatura? Absolutamente, porque, literalmente eu fui criado em uma sala de aula. Por que eu fui criado em uma sala de aula? A minha mãe, ela lecionava na escola Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande. Hoje,
Essa escola é vizinha do Fórum de Campo Grande. Naquela época não era. Verdade. A minha mãe lecionava nessa escola, naquela época não tinha quem deixar, enfim. Minha mãe levava em uma cestinha, não era um carrinho de bebê, era uma cestinha em que ela lecionava e eu ficava ao lado da mesa dela, na primeira sala da escola Lúcio Martins Coelho. Eu não sei se até hoje é assim, mas naquela época essa sala era a primeira sala à entrada à esquerda e era uma sala que o professor ficava um pouco abaixo de onde ficavam os alunos, um piso abaixo. Eu ficava ali bebê, numa cestinha, e minha mãe lecionando. Então, assim, eu fui alfabetizado ao ver minha mãe lecionar. Quando eu cheguei na idade de estar na alfabetização, eu já estava lendo e escrevendo há muito tempo, porque eu via minha mãe fazendo isso todo santo dia da minha vida. E eu ficava na sala de aula. Então, eu morava praticamente na escola Lúcio Martins Coelho, porque quando eu comecei a estudar, eu ia com a minha mãe, eu estudava de manhã, a parte da tarde eu ficava jogando bola, praticando esportes. Tinha ali atividade, xadrez, enfim, essas coisas que formaram a essência da minha vida. Então, eu sou essencialmente a soma de uma educadora que dedicou a vida ao ensino, e não só da minha mãe, mas a minha avó, mãe da minha avó Luísa, também era uma educadora, e ela teve 11 filhas, 11 educadoras, 11 Marias. Caramba. Minha avó era devota de Maria, todas elas educadoras. Então, a casa da minha avó, mãe da minha mãe, aos domingos era um espaço de literatura, de música, de conhecer poesia, e isso formou a minha essência. E uma forte presença feminina, né? Muito. Que também ajuda a gente ao longo da vida como homens a mudar nosso olhar a respeito das mulheres, do espaço de poder, dos nossos privilégios. Isso é muito importante na nossa formação. Dúvida, né? Porque eu fui criado vendo a minha mãe todos os dias, acordando cedo, cuidando da casa, vestindo os filhos, fazendo café, indo dar aula, voltava, ajudava a gente na lição de casa, talvez a minha parte de ser voltado ao esporte, a gostar de música, a gostar de viajar, aquilo que veio do meu pai, né? Meu pai sempre foi um esportista. Meu pai começou a vida dele na Brigada Paraquedista Militar no Rio de Janeiro, meu pai é carioca, onde ele começou a formação dele como paraquedista, depois ele foi para o paraquedismo civil, foi instrutor, não, ele é instrutor até hoje, aos 74 anos de idade. E meu pai sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas, praticar esportes. Então eu sou a soma dessas duas grandes figuras. Uma educadora que dedicou a vida ao estudo, mas sempre sabendo que a vida não é só isso. Né? Que a gente tem que ter essa conciliação, né? Do lúdico com a responsabilidade. E você sabe que eu sou filho de militar, e essa questão da formação do paraquedista é muito pesada, né? Geralmente quem é nessa área é muito exigido o paraquedista. Né? Você já saltou de paraquedas? Já saltei. Eu saltei de paraquedas. Eu tenho uma história curiosa, viu? Eu saltei de paraquedas a primeira vez com 6 para 7 anos. 7 anos. Porque meu pai foi um dos responsáveis, junto com um amigo dele, Fidelis, um instrutor de paraquedismo, a trazer o primeiro equipamento duplo para o Brasil. Esse salto duplo que todo mundo faz hoje foi trazido para o Brasil em 1985, a primeira vez. Meu pai tinha um amigo em São Paulo, em Campinas, em Boituva, melhor dizendo, que é um grande centro de paraquedismo, fazia isso. Então eu saltei aos 7 anos de idade, num salto noturno no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Eu, meu pai e esse amigo dele, o Fidelis. Isso foi numa sexta-feira. Um salto noturno no aeroporto de Campinas, de Viracopos. No dia seguinte, nós fomos para Rio Claro, no aeroclube, meu irmão saltou. Isso era início do ano. Quando nós voltamos, minha mãe lecionava no Lúcio Martins Coelho, eu devia estar na primeira ou na segunda série, e nós tínhamos aquela tradicional redação de volta das férias. Você se lembra disso? Quando você voltava das férias, naquela época a gente fazia uma redação do que você fez nas suas férias. E eu fiz uma redação dizendo, olha, minhas férias foram maravilhosas, eu fiz um salto de paraquedas noturno com meu pai no aeroporto, no outro dia meu pai saltou. Eis que uma professora, amiga da minha mãe, que dava aula no mesmo lugar, chamou minha mãe e disse, olha, Aninha, eu quero dizer o seguinte, minha mãe chama Ana, mas ela chama de Aninha. O Bito, de tanto ficar com o pai em área de salto, ele está tendo algumas imagens e dizendo que ele está fazendo o que o pai faz. Então acho que era bom você ter um acompanhamento, porque ele está... Ela falou, não, mas é verdade, ele está fazendo. Eu falei, ela é ainda pior então, porque é verdade, é verdade. Então, essa era a minha vida. A gente ia para meu pai levava a gente todo feriado, que podia era ou Boituva ou Campinas, que eram os maiores centros de paraquedismo do Brasil. E a gente ficava ali, não era em hotel, não era acampado, em barraca. E vendo meu pai o dia inteiro saltar de paraquedas. Eu estava lendo também sobre a sua história. Você praticava futebol, meio campista? Olha, 10 ou 8? Que eu quero era bom de bola, aquele esforçado? Tipo Dunga ou tipo Messi que eu quero ter? Eu diria que
Como eu sou vascaíno, né, eu gosto do time que é o time do meu pai, meu avô, pai do meu pai era português, morava no Rio de Janeiro e tal, eu diria que lá Juninho Pernambucano. Puxa vida, que o meio-campista que cadencia o jogo. O Wagner está aqui nos acompanhando, ele está rindo, porque ele sim é um craque de futebol. Sério? Mas eu ainda vou jogar um futebol com ele vai ver. E você sabe que o Vasco, só para te informar que você está acompanhando, o Vasco foi o primeiro time a admitir negros. Foi. O Pitanga, que é um vascaíno emérito, uma vez trouxe o Pitanga aqui, ele me contou a história do Vasco. É que eu sou palmeirense convicto, mas ouvindo a história do Vasco, quase que o... É que no Brasil ninguém respeita quem muda de time, mas né? você sabe que o Vasco e Palmeiras tem uma história de torcidas irmãs. É né? verdade. Então você é um pouco vascaíno. É verdade. E anti-flamenguista, né? Mas me conta um pouco a questão do esporte. O esporte, além dessa realização, te fez poder estudar numa boa escola? Você falou que tinha bolsa, você praticava judô e futebol e teve bolsa no Dom Bosco, é isso? Me fez, porque o Colégio Dom Bosco, na década de 80, tinha um programa espetacular, eu não sei se ainda existe, mas na minha vida foi fundamental. Eu estudava numa escola estadual, que era a Lúcia Martins Coelho, e quando eu cheguei a gente chamava de ginásio, né, para a sexta série, eu participei de uma seleção, que era você fazia uma espécie de uma prova para você poder mostrar sua aptidão para jogar futebol e, no meu caso, para judô, porque eu já fazia judô. E eu fui aprovado e fui integrar a equipe de judô e de futebol do Colégio Dom Bosco. E, ao fazer isso, eu me tornei bolsista, que foi a única forma que me possibilitou estudar no Colégio Dom Bosco, porque a condição financeira da minha família não possibilitava que eu estudasse numa escola particular. Então eu fui estudar no Colégio Dom Bosco e estudei durante toda a minha vida escolar, da sexta série até me formar no colegial, através de uma bolsa que o judô me concedia por ser atleta e competidor do Colégio Dom Bosco. Eu praticava judô na Associação Mifune de Judô, fundada pelo sensei João Shimabukuro, uma tradicional academia de judô de Campo Grande, e eu praticava judô e era bolsista. Não fosse essa oportunidade que o esporte me deu, eu jamais poderia ter estudado numa escola particular que me possibilitou ir em busca dos meus sonhos. E, aliás, quando eu cheguei na idade de ir para a faculdade, o esporte era tão presente na minha vida, naquela época não existia curso de Direito na Universidade Federal, só existia o curso de Direito, você era professor lá, foi meu professor, só existia um curso de Direito em Campo Grande, que era o do CDB. Fukimate, né? O Fukimate era o último ano, 93, quando eu entrei, era o primeiro ano do CDB. Quando eu fiz vestibular, eu fiz Direito na UCDB, final de 93, e Educação Física na Federal. Tamanha era a minha ligação com o esporte. Acontece que o curso de Educação Física era de manhã e eu prestei vestibular para o curso matutino do Direito. E aí eu optei por me matricular na Faculdade de Direito. Mas eu fiquei uns 15 dias em fevereiro de 94 refletindo se eu me dedicaria à atividade de ser professor de Educação Física ou buscar os meus caminhos no Direito. E você é um ótimo... Porque nessa época, um contexto, nessa época eu dava aula de judô. Eu já era graduado como faixa preta e eu dava aula na academia de judô de um amigo meu. E ao dar aula lá, foi os 2 primeiros anos de faculdade, a UCDB é uma universidade privada, eu custeava meus estudos dando aula de judô. Então o esporte foi importante, fundamental para a minha formação. E não só para a formação no sentido de você conseguir estudar, para a formação de vida, né? Porque no judô, sobretudo, você aprende que na vida vences pelo mérito, né? O quanto você se dedica, o quanto você trabalha. E a hora que você entra num dojo de competição, né? Lá fora fica quem você é, de quem você é filho, de quem você é família, é só você e o seu oponente, e lá vale o quanto você se preparou. Vou fazer um breve intervalo. Na segunda parte do programa vamos falar um pouco mais da questão da seleção profissional e até presidir essa instituição como a OAB. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Oi, Ana, você ainda é pequenininha, mas quero te dizer que sua vida vai ser incrível. Vai ter sempre alguém pra te proteger, como a mamãe, o papai e a vovó. E tem mais um montão de gente ajudando a cuidar de você, desde o comecinho. Como eu sei disso? Porque eu sou você. Daqui a pouquinho. A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais. E de forma exclusiva até os 6 meses. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Vamos lá
personalidade. Você está vendo que agradável esse nosso primeiro bloco, né? Conversando com Luiz Cláudio, Dr. Luiz Cláudio Alves Pereira, popularmente conhecido como Bito. Você viu na primeira parte, a gente falou da infância, da formação do esporte, da literatura, enfim, tudo, né? O gosto que ele tem pelo esporte. Presidente Bito, e a questão da universidade, você foi bolsista, tinha que dar aula para pagar os custos, como é que foi essa convivência, já que o curso de Direito da UCDB formava a elite, e a elite aí no bom sentido, né, que era o único, então era muito difícil o ingresso. Como é que foi esses 5 anos de Universidade Católica Dom Bosco? O melhor período da minha vida, fantástico. Tive professores que, como você, que foi inclusive homenageado na minha formatura. Professores incríveis, uma convivência harmônica, não só na universidade, mas no Colégio Dom Bosco, a formação salesiana, de fraternidade, de humanismo, me formou como cidadão para a vida. E na faculdade, eu costumo dizer, Biur, que assim, existe quem vá para estudar direito e quem pensa em ser advogado. Desde o momento que eu sentei na primeira vez no banco de universidade, no curso de direito, eu sempre quis ser uma coisa só, advogado. Eu jamais pensei em seguir as brilhantes carreiras que existem, magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, mas nada disso estava na minha mente. Na minha mente estava sempre advogar. E aí eu comecei a me dedicar a estudar, entender, querer estudar prática desde muito cedo. E aí eu tive um mestre na faculdade chamado Ademar Mombrum, queridíssimo, que era nosso professor da prática jurídica, você lembra bem. Lembro. Aquela época, a prática jurídica da universidade não funcionava no prédio da UCDB, funcionava num prédio adaptado ali embaixo do pontilhão da Calógeras. Né? Eu estudava de manhã e antes de eu começar a estagiar, eu passava a tarde inteira lá. Mesmo no dia que eu não precisava estar. E eu queria ser processualista. E eu falava, professor, o que eu preciso? Ele falava, precisa estudar. Né? Sem muito... A gente às vezes quer ouvir de um mestre, né? uma intervenção divina, dizer, é simples, é estudar. E eu me dediquei muito a isso, a estudar prática, entender prática, e começar a pensar sempre com a cabeça de um advogado. E aí eu comecei a advogar. Eu me formei 23 de dezembro de 98, e eu prestei o exame de ordem logo em seguida. 5 de fevereiro eu prestei compromisso como advogado, de 99. 5 de fevereiro de 99. Não era aqui, na sede da OAB, na rua Rui Barbosa, que você, na rua José Santiago, na verdade, com a Rui Barbosa, cuja planta original hoje está aqui na sala da presidência, aqui à sua esquerda. Caramba. Aquela é a planta original da sede onde eu prestei compromisso. Ela estava por aqui, a hora que eu vi, falei, não, essa vai ficar na sala da presidência, porque foi lá que eu peguei minha carteira da OAB. E comecei a advogar em fevereiro de 99, e logo que eu comecei a advogar em seguida, teve uma eleição de OAB, e eu já gostava de participar de diretório acadêmico na faculdade, enfim. Participei de uma eleição de OAB em que Vladimir Rossi Lourenço foi eleito presidente. Assim que ele foi eleito presidente, em janeiro de 2001, e eu até achei essa ata, procurando os arquivos, depois que eu assumi a presidência, eu fui procurar os arquivos do OAB e achei essa ata do dia 10 de janeiro de 2001. Eu até brinquei com meus diretores, janeiro normalmente o pessoal está na praia, né? Eu estava aqui no OAB com 22 anos fundando a Comissão do Jovem Advogado. Há 21 anos atrás. Você é fundador da Comissão do Jovem Advogado. O primeiro presidente da história da OAB, da Comissão do Jovem Advogado, fui eu. Junto com vários colegas que hoje, por exemplo, Luiz Henrique Volpe Camargo, estava naquela fundação. Que agora pode ser desembargador, né? Foi o mais votado na lista da OAB, recebeu 81 votos de 81 possíveis. Ele estava naquela ocasião. É teu amigo de infância. Estudamos juntos desde desde a primeira série do primário. Lá no Lúcia Martins Coelho nós nos conhecemos. Pois bem, estavam ali vários colegas. Mas me permite, João Ricardo. Desculpa te interromper, mas que orgulho para a escola pública, né? Ter 2 grandes juristas que começaram lá na Lúcia Martins Coelho. Na mesma sala de aula. Na mesma sala de aula. Perdão, continua, presidente. E nós fundamos essa comissão em janeiro de 2001. Né? Luiz Renato Adler Ralho, professor também hoje, estava ali. Vários colegas que iniciaram essa comissão. Então, eu comecei a minha vida na OAB quase que concomitante à minha vida profissional. E aí me apaixonei por essa instituição. Quem não vive intensamente a OAB, talvez não compreenda o quanto isso é apaixonante. Porque aqui, Benhur, e você bem sabe disso, nós temos pautas, naturalmente, que são pautas da advocacia, mas, muito além disso, nós temos diariamente pautas de cidadania. Essa casa é uma casa da cidadania. E ao longo desses 21 anos de trajetória que antecederam a minha eleição a presidente, e, aliás, eu sou o primeiro presidente da OAB da história de Mato Grosso do Sul
que foi presidente da Jovem Advocacia e se tornou presidente eleito da OAB, o 18º presidente eleito da OAB de Mato Grosso do Sul. Ao longo dessa trajetória, eu tive a honra de estar aqui participando da Escola Superior de Advocacia, depois fui vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Brasileira, fui presidente do Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul, fui conselheiro federal por 2 mandatos, e essa trajetória, naturalmente, quando eu comecei, com 22 anos, quando você está começando a vida, você não pensa, daqui a 21 anos eu serei presidente do OAB. É evidente que não. Mas eu sempre, da minha maneira, em alguns momentos com mais participação, em outros de maneira mais singela, mas eu sempre busquei contribuir para a profissão que me deu tudo que eu tenho na vida. E quando eu digo tudo que me deu na vida, que fique bem claro, eu não estou me referindo a aspectos materiais. Ter é passageiro nessa vida, né? Eu estou dizendo essencialmente ao que eu sou na vida, eu devo advocacia, aos lugares que eu conheci, às pessoas que eu conheci, os livros que eu li. Na minha essência, no meu âmago, no meu coração, eu carrego a advocacia, como virou até um meme, dioturnamente. Então, quando eu retribuo a advocacia, quando eu estou aqui, eu não fico pensando em retribuir aquilo que a advocacia possa ter me dado no aspecto material da minha vida. É lógico, todos nós precisamos sobreviver. Mas é o que ela me deu como ser humano, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, os sonhos que eu realizei através da advocacia. Então, hoje, como vocês dizem, não me vejo como uma personalidade, eu sou essencialmente um advogado que estou presidente do OAB. E vou procurar, nesses 3 anos, trabalhar com todas as minhas forças para que, daqui a 3 anos, essa OAB esteja melhor do que ela está hoje. Esse é o papel de quem está aqui. Ô Bito, e como é que toda essa tua história te ajuda no exercício da presidência? Já que se trata de um trabalho voluntário, é um trabalho que tem que combinar questões corporativas com questões da sociedade. Muitas vezes, não estou falando só no meio dos advogados e advogadas, mas às vezes tem pessoas muito críticas, mas que na hora de trabalhar, às vezes essa criticidade não aparece tanto assim. Então, como é que você lida com essas questões do cotidiano da advocacia, diante dos desafios de uma carreira que muitas vezes tem problemas, né? O jovem advogado, alguns escritórios às vezes remuneram mal, enfim, você tem uma série de questões. Como é que a tua formação faz você lidar com esses desafios que são cotidianos? Benhur, essa pergunta é interessante. O exercício da presidência, né, eu comecei aqui em janeiro, nós estamos hoje em abril, e todos os dias eu estou aqui, é um exercício de renovação diária de humildade. De entender que quando um colega chega aqui, nessa mesa que está a 1 metro de distância, onde senta o presidente, e ele senta aqui para trazer uma angústia, a primeira coisa que você tem que ter é um exercício de humildade de saber ouvir. Eu acho que a maior virtude que um presidente tem que carregar, não seja, talvez não uma virtude, um compromisso que ele tem que renovar todos os dias, é saber ouvir. Saber compreender que a realidade que um colega da advocacia me traz aqui diariamente não é a minha realidade, pode não ser a sua realidade, mas é a realidade dele naquele momento e essa que precisa ser compreendida. Então é um exercício de humildade, é um exercício de ouvir, é um exercício de atenção. Você, pessoalmente, como advogado, tem uma história de sucesso. É processualista, reconhecido, tem trânsito. E muitas vezes quem vem te procurar aqui, uma boa parte ainda está sonhando com esse status, e aí no bom sentido também. Como é que você está dizendo que esse exercício de colocar no lugar do outro, que às vezes não é reconhecido, que às vezes que as suas prerrogativas às vezes não são respeitadas, que às vezes é tratado com indiferença, enfim, como é que é esse exercício de se colocar no lugar do outro, que às vezes não tem essa visibilidade que você tem como advogado? Bito? Mas esse é o papel que eu devo exercer aqui. E o colega que vem aqui, que está começando, que está na dificuldade, é o que mais precisa. E é com esse que eu tenho que ter ainda maior atenção. O exercício da presidência significa presidir e representar toda a advocacia. Eu tenho a honra de ser o presidente de toda a advocacia de Mato Grosso do Sul, mas sobretudo para aqueles que estão começando. Eu não posso trazer aqui a figura do Bito advogado e imaginar que quem está sentado aqui é o Bito advogado. Não, isso está lá no meu escritório. Aqui eu sento como presidente do OAB. E como presidente do OAB, eu tenho que entender que a advocacia é plural. Que a advocacia não é só de Campo Grande. Que a advocacia é de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Que a advocacia é dos decanos, claro que é, mas a OAB também é do jovem advogado, da jovem advogado, de quem passa dificuldade, de quem precisa de prerrogativas. Esse é o papel de ser presidente da OAB. Então é um trabalho, eu até brinco com o Mansur, que é um grande amigo, eu disse a ele, Mansur, eu tinha 20 anos de experiência de OAB, eu fui conselheiro federal, fiquei 6 anos em Brasília, mas eu não tinha a total dimensão do desafio diário que é ser presidente da OAB. Porque eu acho que você só tem essa total dimensão quando você senta nessa cadeira. Porque daí você compreende
quão a OAB é importante. E nós recebemos pautas aqui de pessoas que não são só advogados, meu. Diariamente eu despacho aqui processos de reivindicações que chegam da sociedade, da comunidade. Quando o cidadão não encontra respaldo na administração pública e ele vê na OAB uma instituição séria, respeitada, com mais de 90 anos de história, que pode representá-lo. Então isso é algo que renova o meu coração todo dia de esperança de estar aqui trabalhando. Bito, aí vamos pegar, você que deu o gancho para a minha próxima pergunta. Você criou não sei se o nome é esse, correto, a OAB itinerante. Eu criei, o conceito é esse, mas o nome correto é Caravana. Caravana das Prerrogativas. Das prerrogativas. Então, explica um pouco isso, porque dá conta também essa questão do advogado do interior, que muitas vezes também não tem essa visibilidade. E daqui a pouco eu quero voltar nessa questão que você falou da sociedade, essa pauta da cidadania da OAB. Eu não sei se o número está correto, tem mais de 100 comissões? Não? 104 hoje. Então vamos por partes. Essa questão da caravana e depois dessas comissões. A caravana eu vou explicar para a sua audiência que talvez, evidentemente, não é formada só por advogados para compreender. Todo cidadão, quando ele precisa de um advogado, ele precisa de um advogado que tenha condições de trabalho. A caravana nada mais é do que nós vamos a todos os locais desse estado ouvir o que a advocacia pensa, ouvir o que a advocacia precisa. Vou dar um exemplo no caso concreto. Nós fomos à comarca de Bonito. Lá tem 2 varas. Estava só com um juiz. Era um reclame da advocacia local, precisamos de uma juiz. De mais um juiz para a comarca. Ouvimos essa reivindicação, levamos à corregedoria, fomos atendidos, o juiz já está nomeado, prestando jurisdição, atendendo a sociedade, atendendo a população. Então, o conceito que eu tenho de presidência, Beuro, não é de um presidente que despacha no ar-condicionado no seu gabinete. É de um presidente que tem que ficar aqui no AB, claro, mas tem que sair ouvir a advocacia. Eu não posso representar a realidade que eu não conheço. E eu não posso conhecer uma realidade que eu não viva. Eu tenho que ir onde a advocacia está. E eu estou fazendo isso e quero deixar bem claro que de maneira coletiva, com a nossa diretoria, com o nosso conselho. Nenhum de nós é tão bom que sozinho faça alguma coisa no OAB. Esse trabalho é sempre coletivo. Das diversas comissões que você tem, o pessoal me deu um toque do tempo, mas vou pedir até um tempinho mais, que está muito boa essa conversa, não vou conseguir interromper aqui agora. Você tem uma comissão que para mim é muito cara e que já vem do Mansur, que você tem a Comissão de Igualdade Racial, entre outras. Comenta um pouco dessas comissões. Presidida pela excelente, brilhante advogada que tem feito um trabalho já na gestão do Mansur e continua fazendo trabalho pela Silva Constantino, um trabalho brilhante. Essa pauta, como eu disse, é a pauta da cidadania, uma pauta da democracia, a pauta de respeito à Constituição. A OAB, ela deve respeitar a Constituição Federal. E, aliás, isso não é o presidente que está dizendo, o nosso estatuto prevê isso, que uma das funções principais do OAB é defender o cumprimento da nossa Constituição. E a Constituição tem como base, você, professor de Direito Constitucional, um brilhante constitucionalista, o princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana. Então, todas essas pautas que são pautas da cidadania, você acabou de dizer uma que tem amparo na OAB, que tem voz na OAB, a pauta da igualdade, está representada nas comissões do OAB. E sempre estará nessa gestão, não tenha dúvida disso. Bito, para a gente poder encerrar, olhando para aquela câmera ali, ó, para aquele jovem que está pensando o que vai escolher da profissão, ou daquele jovem que já está cursando a faculdade de Direito, mas não está tão entusiasmado, ou aquele que está entusiasmado, mas fica com medo das dificuldades. Qual que é a sua mensagem final, já que você tem essa trajetória brilhante, e é uma personalidade mesmo, de presidir a Comissão de Jovem Jurista da OAB, e depois chegar à presidência da Ordem, com todo esse gás, com toda essa visão, qual que é o seu recado final, sua mensagem para quem está nos acompanhando? Minha mensagem, meu querido professor, é uma mensagem de otimismo. Nós profissionais de direito estudamos várias leis, mas há na vida e na advocacia uma que talvez seja mais forte, lei que move esse universo, que é a lei da semeadura. Se você se dedica a esse ofício, ele lhe retribui. Então, para quem está começando e que talvez nesse momento esteja passando por uma dificuldade profissional, acredite na advocacia, acredite que é possível sim prosperar na advocacia. A advocacia é uma profissão que ela possibilita crescimento profissional, crescimento intelectual e, sobretudo, mobilidade social. Eu sou a prova concreta disso. Tá certo, queria agradecer enormemente ao Luiz Cláudio Alves Pereira, popular, Bito, presidente da OAB. Agradecer muito a sua audiência, tenho certeza que você aprendeu muito com o programa Personalidades. Um abraço e até uma próxima oportunidade com Personalidades.